Olá pessoal, sou Ricardo, fundador do projeto Mudando Vidas. Venho trabalhando na área da dependência química, acolhimentos de pessoas em situação de rua ou não, dependentes de álcool e droga há 6 anos, né? Então, por conta dessa pandemia, né, nesses últimos meses, as ligações triplicaram, né, de pessoas pedindo ajuda para tratamento, para ajudar as pessoas, né? São mães ligando, esposas ligando, filhas, pais pedindo ajuda e sem saber o que fazer. E eu percebi, pessoal, tem muita gente que não tem muito entendimento, esclarecimento sobre as formas de tratamento na dependência química. Então, por isso, eu estou fazendo esse vídeo, vou fazer uma série de vídeos falando de dependência química e eu vou começar com esse, falando sobre as formas de tratamento, tá, pessoal? Então, para vocês entenderem, a gente tem aí pelo menos as 3 mais comuns formas de tratamento, a comunidade terapêutica, clínica e CAPS. Então vamos começar com clínica e comunidade. Existe uma grande diferença, que as pessoas sempre falam clínica, normalmente até a casa apoio o pessoal chama de clínica, só a clínica. Casa apoio não é clínica, não tem nada a ver, é uma outra coisa, entendeu? Agora, a comunidade terapêutica e clínica tem diferença. A comunidade terapêutica, do qual eu renasci numa comunidade terapêutica em 2014, ela trabalha com sistema voluntário, tá? Então, ou seja, se a família liga pra gente pedindo ajuda, que quer uma internação, quer internar o filho, o esposo, o marido, e liga pra gente, primeira regra de uma internação numa comunidade terapêutica, primeira regra, o dependente químico tem que querer. Não é a mãe, o pai ou a esposa que vai querer o tratamento, é o dependente, entendeu? Então, se ele pegar e levantar a mão e falar, eu quero tratamento, eu não aguento mais usar droga, aí ele tem perfil para ir para a comunidade terapêutica. Por quê? Porque a comunidade terapêutica ela é voluntária. E ela é estilo de fazenda, entendeu? É tipo uma fazenda no meio do mato. Por quê? Porque que, na minha opinião, é a melhor forma que tem. Isso é a minha opinião. Então, cada um tem o direito a dar a sua opinião. Porque, além de eu vir de uma comunidade terapêutica, eu sei pelos estudos e pelos livros que eu já li, que eu li, que eu venho estudando e trabalhando, e pelos resultados que eu obtenho pelos encaminhamentos de comunidade, que é o quê? A comunidade ela é estilo fazenda, então esse dependente ele sai daquele lugar de origem, ali do bairro dele, onde ele conhece todo mundo, entendeu? E vai para um lugar isolado. Só aí você já tem um pequeno resultado, né? É muito raro, eu mesmo nunca vi, entendeu? Você tirar uma pessoa e no outro dia ela ficar babando e tremendo, isso é coisa de filme, isso deve ser coisa de heroína, que nem aqui no Brasil tem essas coisas, entendeu? Mesmo o crack, eu já peguei gente 20 anos com cachimbo na mão, entendeu? E tranquilo lá na casa apoio, sem tremer, sem babar, sem nada, tá? Por quê? Porque o cara cansou. Entendeu? Então isso tem que ficar bem claro, porque às vezes a família, a pessoa, ela pede ajuda, mas ela, com todo respeito, ela quer se livrar do dependente, entendeu? Colocar ele num lugar, entendeu? Mas só que o que eu venho trazendo para vocês a reflexão é o seguinte, a primeira pergunta que tem que fazer é se ele quer, porque se ele não quiser, o tratamento nunca vai dar certo. Você está entendendo? Ele não pode fazer o tratamento para agradar a mãe, ele não pode fazer o tratamento para salvar o casamento, entendeu? Porque não vai dar certo. O despertar tem que vir dele, entendeu? Agora, se a pessoa está colocando a vida dele, a vida da família, a vida de outros em risco, aí requer a clínica involuntária, entendeu? E até porque tem clínicas pagas, involuntárias e voluntárias pagas, entendeu? Mas o que eu venho trazer para vocês é que a comunidade terapêutica ela é de graça, tá? Ela é bancada pelo Estado, tem o programa Recomeço, que é do Estado, e tem o federal, que é o Senapred. Então, o que eu quero trazer para vocês é que é um tratamento de graça à disposição de qualquer família. Só que agora, por causa da pandemia, as comunidades estão paradas, já vai para 4 meses. Entendeu? Tanto é que tá saindo decreto aí, tá todo mundo tentando fazer voltar. Isso a nível de Brasil, tá? Mas isso é uma outra questão. O que eu venho trazer para vocês é para falar sobre as formas de tratamento, para que ninguém confunda clínica com comunidade, entendeu?
A comunidade terapêutica, ela é estilo fazenda, entendeu? No meio do mato lá, uma fazenda, e ela tem sim uma equipe, ela tem que ter uma equipe, porque ela é reconhecida pela Febract para ela poder receber esse dinheiro que vem do Estado ou do governo federal. E ela tem que ter uma equipe. Se ela não tiver uma equipe, se ela não tiver o mínimo da tipificação, ela não é considerada uma comunidade terapêutica. Então, lá você tem o psicólogo, assistente social, coordenador, entendeu? Aí essa pessoa vai ficar lá de 3 a 6 meses, né, entendeu? Acolhido lá, aprendendo as ferramentas, que eu acho que é muito importante. Na minha opinião, acho que todo dependente de álcool e droga tem que ter no mínimo um tratamento para ele pelo menos aprender, entendeu? O que é a dependência química, entendeu? Que não é brincadeira, e ele vai aprender as formas de se defender. É óbvio que o problema está aqui fora, né? Não está dentro da clínica e não está dentro da comunidade. Até porque, teoricamente, é fácil ficar nesses dois lugares, porque lá não tem droga, lá não tem gatilho. Entendeu? Mas isso é motivo para um tema para um outro vídeo. O que eu queria trazer para vocês aqui são as formas de tratamentos que existem. Aqui em Ribeirão Preto, a gente tem as comunidades terapêuticas, tem pelo menos 5 comunidades aqui, entendeu? Tem a Mostra, que fica indo para Bonfim, tudo perto, em volta de Ribeirão Preto. Tem a Harev indo para Serrana, ali passando o Portal dos Ipês, no meio das canas. Tem o Caminho da Paz, que é ali indo para Jardinópolis. Tem a Viver, que é dentro de Ribeirão Preto, lá perto do aeroporto. Tem o Graus, que é em Sertãozinho. E depois a gente tem a Comarev, que é em Batatais. Então, essas são as que eu sempre encaminho as pessoas, porque são as mais perto, fica mais perto para a família fazer visita, entendeu? Visitar o filho e tudo. E eu vou repetir, é de graça, gente. Só precisa de uma pequena burocracia, que é ter os documentos e fazer os exames e ser o médico colocar lá no prontuário apto a fazer o tratamento. Ou seja, detectar se a pessoa tem algum distúrbio mental, porque a comunidade não é hospital de saúde mental, tem que deixar bem claro isso, entendeu? E a comunidade também não é hospital para tratar doença. Se ela tiver hepatite, sífilis, tuberculose, ela tem que tratar antes para depois ir para a comunidade para não contaminar ninguém. Por isso que as comunidades estão paradas, por causa do Covid. Veja bem, uma comunidade está lá, a gente tem comunidade que acolhe 44 pessoas, ela tá lá com 40, aí você traz um cara com Covid, os 40 pega e alguém morre, Deus me livre, entendeu? Então, por isso que ela tá fechada, tá? Mas eu não vim aqui para falar desse tema, eu vim para falar das formas de tratamento. Então, a gente tem aí a comunidade terapêutica, tem a clínica, entendeu? Que é paga, que é mais ou menos a mesma coisa, só que o cara, normalmente, numa clínica voluntária, ele tá preso contra a vontade dele e ele não pode sair. Em hipótese nenhuma ele sai, entendeu? É como uma prisão, entendeu? E a maioria das vezes é pago, entendeu? Não vou aqui falar também sobre as formas sobre o que é oferecido lá, cada um tem a sua, não vou falar de crítica nenhuma, eu só estou falando das formas de tratamento. Normalmente essas clínicas, elas têm que ter, por ser clínica, tem que ter ali médico psiquiatra, entendeu? Porque se for uma clínica idônea mesmo, ela tem que ter um psiquiatra lá, porque você não pode sair dando remédio calmante para qualquer um, entendeu? Senão você mata e chapa o cara. Então essa clínica tem que ter uma equipe, tem que ter enfermeiro, entendeu? Lembrando que a comunidade não tem médico, não tem enfermeiro e nem vai ter e nunca vai ter. Se tiver, já não é mais comunidade terapêutica. Entendeu? Então a eficácia da comunidade é exatamente isso, é levar essa pessoa pro meio do nada lá e aí ele sozinho, longe das drogas, longe do gatilho, junto com a equipe, com o tripé, que é trabalho, disciplina e oração, ele vai ficar lá os 6 meses, sendo alimentado com várias ferramentas, entendeu? De cognitiva, de laborterapia, de grupo, de TO, entendeu? De 12 passos, são várias e várias formas ali que ele vai aprender a se defender do álcool e da droga, tá? Então, o que eu falei? Falei de clínica e de comunidade. E a diferença, a maioria das clínicas são involuntárias, né? Ou seja, a pessoa vai contra a vontade, fica lá até que a família determina, ou o juiz no caso, ou o psiquiatra, tá? Isso é clínica. Comunidade terapêutica, sempre que vocês ouvirem falar comunidade terapêutica, vocês sempre tentam lembrar a comunidade como se fosse uma fazenda,
entendeu? Aquelas coisas de hippie que fica lá na fazenda, paz é amor, entendeu? É comunidade terapêutica e voluntário. A pessoa sai a hora que quer. Por isso que eu acredito muito no tratamento, porque quando a pessoa aceita ir para uma comunidade, é meio caminho andado, porque a pessoa já sabe que vai ter que ficar lá, entendeu? Esse determinado tempo, de acordo com a caminhada dele, de 3 a 6 meses. Na minha época era 6 a 9, entendeu? Você era obrigado a ficar 6. É uma época que eu defendo, espero a Deus que isso volte, mas isso é um tema para uma outra ocasião. Só estou aqui mais para dar um resumo das formas de tratamento. Então, comunidade terapêutica é voluntário, entendeu? Então é por isso que quando as famílias ligam desesperado, fala, ai, meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito e tal. Aí eu vou lá e eu escuto toda a dor, todo o sofrimento, e aí eu faço a pergunta mágica, a pergunta simples para a pessoa que está do outro lado, seja lá mãe, vó, irmão, tia, marido. A pergunta simples. Falou, bem, ele quer fazer o tratamento? Ah, mas eu não sei, eu não perguntei, ele não quer que ele fique... Bom, então, aí já temos um problema. Entendeu? Não tem nada, pelo menos que eu possa fazer. Porque eu trabalho com voluntário, entendeu? No voluntário. Então eu vou lá, eu converso com o cara, explico pro cara a situação, ou o cara ou a mulher, entendeu? Explico a situação e pergunto, você quer uma ajuda? Você quer se tratar? Sim, eu quero, eu não aguento mais. Beleza. Aí ele tem perfil para comunidade terapêutica. E eu quero lembrar vocês, famílias, que isso tudo é de graça. Quem precisar de ajuda, faça os comentários, eu passo o meu telefone e eu explico exatamente como que funciona todos os processos, entendeu? Antes da pandemia, para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, a última ação social que eu fiz, eu acolhi 6 pessoas em situação de rua num domingo. Na terça-feira, as 6 pessoas estavam dentro da comunidade terapêutica. Ou seja, eu levei 2 dias para correr atrás de papelada e documentação e para internar. Existem as variáveis, né? Porque vai fazer o exame, a pessoa não pode estar doente, então isso pode demorar dias. Mas normalmente, se o fluxo tá bom, quando o fluxo tá bom, isso vai de 2 dias até no máximo uma semana, 15 dias, tá? Então, para ficar bem claro para vocês, a diferença entre clínica e comunidade terapêutica. E a gente tem que falar também que a gente tem o CAPS AD, CAPS álcool e droga, né, que é lá na Rua Pará, né, que também é porta aberta, entra qualquer pessoa em situação de rua ou não, e lá dentro é passado por psicólogos, entendeu? Tem rodas de grupo, tem a forma deles de tratar, com psiquiatra, também é uma forma de tratamento que também dá certo, entendeu? A gente tem que falar o que é verdade mesmo, dá certo. Eu não estou aqui para falar qual que é melhor, eu estou aqui para falar das formas de tratamento, entendeu? Então a gente tem a clínica, que é particular, normalmente é particular, e também tem que falar uma coisa, mesmo a clínica sendo particular, às vezes a clínica tem alguma vaga social, entendeu? Que ela pode atender aquela família mais carente, tá? Então a gente tem clínica, que é diferente da comunidade, vocês têm que prestar bem atenção nisso. Então quando fala comunidade, toda comunidade ela é voluntária. O cara entra e sai a hora que quer. E é de graça, tá? De graça, tá bom? E o CAPS, que é lá na Rua Pará também. Tem essas 3 formas. As outras formas que a gente tem que falar também, são os grupos de mútua ajuda. Como, por exemplo, o AA e o NA, né? Por exemplo, o AA é para aquela pessoa mais que é alcoólatra, né? Tanto é que é Alcoólatras Anônimos. Mas hoje em dia a maioria é alcoólatra e dependente químico também, entendeu? Hoje em dia é muito raro você ver uma pessoa só alcoólatra, entendeu? Mas tem, tá? Então, mas existe aí o grupo AA e o NA. E eu também conheço várias pessoas que se despertaram no AA, e também gente que se despertou no NA. Eu tenho exemplos da Casa Apoio. Como eu já encaminhei mais de 1000 pessoas, então eu tenho exemplos para falar para vocês de todas as formas de tratamento, tá? Então, a gente tem comunidade terapêutica, a gente tem clínicas, a gente tem o CAPS, entendeu? Que é o CAPS AD, que também trabalha com álcool e droga, que é por isso que é AD, álcool e drogas, tá bom? A gente tem os grupos, que é os grupos de apoio, tanto o AA como o NA, que são os narcóticos anônimos, que também são bastante eficazes, e eu conheço muita gente que está em pé no NA até hoje, anos e anos, tanto é que eles têm até o chaveirinho, você pergunta, o cara fala, eu tô limpo há 3 anos, 4 anos, 5 anos, entendeu? Então,
é de grande valia. A gente tem também o despertar espiritual, que a pessoa, através de um tempo, ela se desperta espiritualmente para Deus. Não estou pregando religião, entendeu? Aí essa pessoa se apega a Deus, e aí automaticamente ele se apega a uma religião, e ali naquela religião ele vai ali semanalmente, toda vez que tem culto, e aquilo por si só é o suficiente para a pessoa se despertar, entendeu? E aí ela deixa a droga. Não deixa de ser uma forma de tratamento, para que vocês entendam as formas de tratamento, entendeu? E para que vocês entendam também que ninguém precisa gastar um rio de dinheiro, entendeu? Por quê? Porque o ser humano ele é único e individual, entendeu? Ele a subjetividade humana é imparcial, cada um tem um, entendeu? Então a gente nunca sabe, não existe uma fórmula mágica, uma receita pronta. Cada ser humano ele vai se adaptar num modelo de tratamento. Aí é que tá a grandeza e a beleza. Por isso que eu amo trabalhar nessa área. Porque você nunca sabe qual é o resultado. Por quê? Porque o ser humano ele é individual. Você não sabe se ele vai se despertar numa comunidade. Às vezes ele se desperta numa clínica, depois que ele passou de várias comunidades. Aí leva ele na marra na clínica, entendeu? Por mais que criticam a clínica involuntária, ela é bem-vinda. Eu sou prova disso, porque eu internei o meu irmão numa clínica involuntária e ele está vivo graças ao trabalho involuntário, entendeu? Então, eu era contra e passei a ser a favor porque eu entendi na prática aqui na minha casa, na minha família, entendeu? O tanto que é preciso. Chega uma hora que o ser humano, a dependência química é tão grande que a pessoa põe a vida dele em risco, a vida da família em risco, então é hora que você tem que pegar ele na marra, tá? Mas eu não estou aqui para falar o que é, o que não é, eu estou falando o que aconteceu, então eu respeito muito, respeito mesmo, entendeu? E acho que é válido, toda forma de salvar a vida é válida, tá? Então eu só vim aqui para falar das formas de tratamento, são essas formas mais conhecidas. E de grupo de mútua ajuda tem também o amor exigente. O amor exigente, ele tá aí para ajudar a família. Entendeu? Então ele ajuda a família a trabalhar com o dependente químico, porque a família passa a ser codependente, então ela fica escravo do dependente químico. E aí ela se culpa e acha que a culpa é toda dela e, obviamente, o dependente químico aproveita dessa fragilidade da família, entendeu? E usa e abusa e faz o que quer. Não é à toa que você vê dependentes químicos aí de 40, 50 anos, entendeu? Recebendo mesada da mãe, entendeu? Que não trabalha e tal. Mas enfim, cada caso é um caso. Eu só estou falando aqui das formas de tratamento que tem para dependente químico. Eu falei do amor exigente porque é muito recomendado para que toda mãe, toda esposa, toda família que está passando por esse problema também tem que se tratar. Não é só o dependente químico, a família também tem que tratar. Então a família, o tratamento da dependente química, a família anda junto. Não tem como tratar um e não tratar o outro. Entendeu? Então são essas formas de tratamento, entendeu? Para quem quiser mais, tiver alguma dúvida, quiser esclarecer alguma dúvida, eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou recebendo muitas e muitas ligações diariamente, tá? Diariamente. Então eu estou aqui oferecendo os meus serviços, tá? É só me chamar aí nos comentários, eu passo o meu WhatsApp, eu ligo, o que precisar eu ajudo, entendeu? Eu ajudo em tudo. Lembrando também que a gente também tem aqui, que eu já encaminhei muita gente, a gente tem o Hospital de Desintoxicação de Santa Rita. Então o Hospital de Santa Rita, ele serve para casos mais graves. Lembrando que o Hospital de Santa Rita também é voluntário. A pessoa pode ir lá, ficar 3 dias, se ela resolver ir embora, ela vai embora, entendeu? E o Santa Teresa que a gente tem aqui, ele só acolhe comorbidade, ou seja, a pessoa tem que ser dependente química ou alcoólatra, mais uma doença, tipo esquizofrenia, mais dependência química ou alcoolismo. Aí vai para o Santa Teresa, entendeu? Agora, se for só álcool e drogas, aí vai para Santa Rita, que é o nosso hospital de desintoxicação, é o mais perto que tem. Isso vale para esses casos de álcool e de drogas em extremo abuso, sabe? Que a pessoa usa muito e tal. Pelo menos lá tem uma equipe médica, tem psicólogo, tem psiquiatra, eu já fui, eu já conheci. Olha, é de primeira linha, entendeu? Tem vários e vários enfermeiros, psicólogos, atendentes, show de bola, entendeu? Então, fica aí esse vídeo esclarecendo aí as formas de tratamento que a gente tem, as formas que a gente trabalha, as formas que existem, se alguém souber de mais alguma. Tem também o trabalho, entendeu? O trabalho desperta muito, aí é mais a área da reinserção social.
Mas, enfim, esse vídeo era para explicar para vocês, entendeu? As formas que a gente tem. Deixo aqui, vocês podem fazer o comentário. Quem tiver qualquer problema, por favor, entre em contato comigo, que eu farei de tudo para ajudá-los, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.